Para tudo! Está na hora de uma revisão na quarentena. E essa revisão vai para o 8º ano e nós vamos revisar 2 conteúdos, teorias demográficas e também o conteúdo de transição demográfica. Oi, gente. O que eu pude perceber nos últimos exercícios que a gente fez foi que os conteúdos em que eu vi mais dúvidas e mais respostas erradas nos exercícios são aqueles que falam de teorias demográficas, que foi o nosso último assunto, e é um assunto um pouco mais complexo. Na verdade, é um assunto do ensino médio que eu costumo começar a trabalhar já no 8º e no 9º ano para poder meio que preparar vocês. E quando fala de, além de teorias demográficas, quando fala de transição demográfica. E são 2 conteúdos que se relacionam muito. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos explicar novamente esses conteúdos, falando um pouco de um, depois um pouco do outro, para tentar produzir uma nova explicação para ver se a gente tira dúvidas de vocês, tá? Por isso que é uma revisão. Vamos ver se funciona? Então, a primeira coisa que eu vou falar é a primeira teoria, que eu vou botar em ordem cronológica, né, do que aconteceu primeiro. A primeira teoria demográfica foi a teoria de Thomas Malthus. Ele pensou essa teoria no final do século XVIII, início do século XIX, quando ele era um inglês, quando Londres e quando as principais regiões urbanas da Inglaterra estavam passando por um crescimento populacional muito grande, por conta da industrialização, por conta do fechamento dos campos. Então ele observava, né, na sua cidade uma quantidade muito grande de pessoas. Ele observava que não havia emprego para todas essas pessoas e que havia fome entre essas pessoas. E aí ele se preocupa com a superpopulação. E ele escreve um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População, em que ele faz uma previsão. É uma previsão pessimista. A previsão de Malthus é de que a população vai crescer exponencialmente, uma progressão geométrica, como se fosse botando o exponencial, né, elevado ao cubo. Isso porque é exponencial, crescimento exponencial. Então, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. É um crescimento muito rápido. E para Malthus, a produção de alimentos não crescia tão rápido. Para Malthus, a produção de alimentos crescia no crescimento aritmético, no crescimento linear. 2, 4, 6, 8, tipo de 2 em 2, entenderam mais ou menos? Então, para Malthus ia chegar um ponto em que ia ter mais gente do que comida. Ia ter fome e isso seria um grande problema. Então, como Malthus fazia essa previsão pessimista, e como ele era muito conservador, ele era um pastor extremamente conservador na Inglaterra, era contra o uso dos métodos anticoncepcionais, que ainda eram muito rudimentares na época, né? Você tinha, por exemplo, a tabelinha que se fala, que a gente sabe que não é um método eficiente, mas que já era usado, ele era contra isso, né? E ele dizia que deveria haver um controle moral. E esse controle moral devia ser feito pela abstinência. As pessoas deveriam cultivar a abstinência sexual para não ter filhos. E o Malthus também falava que existia um controle moral da própria natureza. Quando, por exemplo, desastres naturais ou pestes ou doenças matavam parte da população, e isso fazia com que aquele momento em que tivesse mais gente do que comida demorasse mais a chegar. Então Malthus tinha essa visão bem pessimista, na verdade. E Malthus estava errado, duplamente errado, porque nem a população cresceu tão rápido, houve um momento que a população parou de crescer tão rápido, e ele não previu isso, e nem a produção de alimentos cresceu naquela velocidade que ele achava, porque a produção de alimentos teve muitos saltos. A gente, depois da época de Malthus, o homem descobriu o alimento enlatado, que adiantou muito, que ajudou muito a questão de alimentação e de combate à fome. Mais tarde vem a refrigeração e a geladeira. Isso também revolucionou a forma do ser humano se alimentar. Então, as 2 previsões de Malthus estavam erradas. Bom, hoje a gente sabe que as 2 previsões de Malthus estavam erradas. Mas já no início do século XX, um demógrafo, um estudioso da população norte-americano, chamado, eu vou colar aqui do lado, Frank Notenstein, ele desenhou a teoria de transição demográfica. O que é a transição demográfica? É a observação que a curva de crescimento demográfico que vocês estão vendo aí
nessa imagem, ela começa da seguinte maneira. Ela tem 4 fases, vamos lá. 4 fases da transição demográfica. Na primeira fase, a gente tem as taxas de natalidade muito altas, as pessoas têm muitos filhos. Porém, a taxa de mortalidade também é alta, porque você não tinha ainda medicamentos, você ainda não tinha cirurgias, você não tinha antibióticos, você não tinha penicilina. Então as pessoas morriam pelas questões mais simples. E aí você repara, essa curva começa a crescer. Você começa a ter um crescimento demográfico. Por quê? Porque a curva de natalidade, de nascimentos, continua alta. Porém, a mortalidade diminui rápido. Por quê? No início do final do século XIX, início do século XX, surgem as primeiras cirurgias, inúmeros avanços de saneamento básico, muitos avanços na medicina, e aí as pessoas param de morrer tanto. E no primeiro momento, as pessoas continuam tendo muitos filhos. Então, se a natalidade está alta e a mortalidade está baixando, eu vou ter um grande crescimento demográfico. No terceiro momento, esse segundo que eu estou falando, é o momento de aceleração do crescimento demográfico, um crescimento demográfico acelerado. O terceiro momento é o momento de desaceleração. Por quê? O número de mortalidade já baixou e continua a baixar, mas o número de natalidade, número de nascimentos, a taxa de natalidade, perdão, ela vai começar a baixar também. Isso acontece, sobretudo pela entrada da mulher no mercado de trabalho. As mulheres vão começar a trabalhar e não vão estar disponíveis tanto tempo para cuidar de uma família tão numerosa. Isso também acontece por causa da descoberta de novos métodos anticoncepcionais, em especial a pílula anticoncepcional, porque a pílula é um método anticoncepcional que é da opção da mulher. A mulher vai conseguir usar, independente de permissão de marido ou de pai. E o único método anticoncepcional que realmente reduz a natalidade, na história, o que reduziu a natalidade foi a pílula anticoncepcional. Tá? Então, quando você tem essa terceira fase da transição demográfica, começa a desacelerar o crescimento. E a quarta fase da transição demográfica é um novo equilíbrio, quando tanto a mortalidade quanto a natalidade já estão baixas. E aí a população não cresce mais. Às vezes até decresce, às vezes ela até diminui. A gente tem países como a Itália e a Alemanha, que são países que já estão com decréscimo vegetativo, ou seja, em que a natalidade é tão baixa que está menor que a mortalidade. As pessoas passam a ter um casal passa a ter um único filho. Então, veja, numa geração eu tinha 2 pessoas, na geração seguinte eu tenho uma. Isso já é uma redução do número de pessoas a longo prazo. Tá? Então, a ideia dessa transição demográfica provou que a previsão de Malthus para o aumento da população ela é irreal. A população vai crescer muito, vai ter problemas, vai ter uma pobreza muito grande, mas isso tende a uma estabilização com o tempo. Então, é legal saber essas 4 fases aí que vocês estão vendo. Eu não sei onde vai ficar, mas em algum lugar tem essa imagem mostrando o gráfico da transição demográfica. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter um grande processo de independência das ex-colônias europeias, dos países da Ásia e da África. A partir da Segunda Guerra Mundial, começa o processo de independência desses países. E no primeiro momento, as potências europeias elas não aceitam essa independência com tanta facilidade, elas querem prolongar o imperialismo, querem prolongar a dominação. E aí surge um embate teórico muito grande entre os neomalthusianos e os reformistas. Os neomalthusianos eles aparecem no final dos anos 40 e sobretudo dos anos 50, e os reformistas, a crítica aos neomalthusianos, no final dos anos 50 e sobretudo ao longo dos anos 60. O que fala o pensamento neomalthusiano? Ele diz o seguinte: olha, a Índia era o grande exemplo para a época. A Índia era uma colônia britânica e a população da Índia era maior que a população da China, para vocês terem uma ideia. Porque a Índia britânica correspondia à Índia, Paquistão, Bangladesh. E a soma da população desses países era maior do que a da China. Então, assim, deixa eu só trocar de mão aqui, estou aprendendo a usar essas câmeras. Desculpa. Perdão, teoria malthusiana. Então a gente tinha
esses países esses países europeus querendo mostrar que as colônias, que os países que estavam se tornando independentes eram muito pobres, justamente porque tinha uma população muito grande, eram muito superpopulosos. Então o discurso era: olha a Índia, é muito pobre, mas é muito pobre porque tem muita gente. Se tem muita gente, não tem recurso para todo mundo. É por isso que a Índia é muito pobre. A gente está libertando a Índia agora nos anos 60, mas repara, é um país miserável. Mas qual é a culpa do país ser miserável? É a superpopulação. Então os neomalthusianos, na verdade, eles não resgatam tanto da teoria de Malthus, mas eles usam a teoria de Malthus para justificar a pobreza de alguns países. Então os neomalthusianos falam que a superpopulação é a causa da pobreza. Então, se a causa da pobreza da Índia é a superpopulação, não teve nenhum problema a dominação europeia da Índia. Se alguns países da África estão com problema de pobreza, isso é por causa da superpopulação. Não foi por causa da divisão, não foi por causa das fronteiras arbitrárias. Esse que é o discurso neomalthusiano. Eles resgatam uma ideia de Malthus, mas, na verdade, a intenção deles é justificar a pobreza dos países subdesenvolvidos. E aí a resposta disso, a crítica a isso, vem da teoria reformista, que diz: olha, realmente, muitos desses países têm uma população muito grande. A Índia, a Nigéria, a China, nem todos têm. Tem países pobres que não têm superpopulação. Mas, mais do que isso, os reformistas falam: olha, mas a causa da pobreza não tem nada a ver com a superpopulação. A causa da pobreza é porque a riqueza é mal distribuída, porque a gente tem uma desigualdade social muito grande, porque a gente não tem acesso à educação, não tem saúde. E por não ter educação e saúde, uma consequência é a superpopulação. As pessoas desses países, as pessoas mais pobres, não sabem usar métodos anticoncepcionais e não conseguem nem sequer entender o problema do crescimento demográfico. Então, repara, os neomalthusianos dizem que a pobreza é causada pela superpopulação. E os reformistas falam que a pobreza causa muitos problemas, um deles é a superpopulação. Então, para os reformistas, superpopulação é causa da... Desculpa. Para os reformistas, a superpopulação é a causa da pobreza. Para os neomalthusianos, é o contrário. A superpopulação é uma das consequências da pobreza. Na verdade, essas duas teorias se opõem, né, o tempo inteiro. Enquanto os neomalthusianos falam que para resolver o problema da pobreza, você teria que usar métodos anticoncepcionais em massa, inclusive métodos anticoncepcionais permanentes, é muito comum em alguns países você ter intervenção como laqueadura em massa. Então você tem algumas populações de mulheres que sofreram laqueadura, né, ligaram as trompas, ou seja, se tornaram estéreis permanentemente, sem nem saber. Né? A gente tem vários relatos, inclusive existem alguns relatos desses no Brasil, em que médicos, porque a teoria neomalthusiana se espalhou muito entre médicos e eugenistas, que quando as mulheres tinham filhos, elas depois do segundo filho, elas eram esterilizadas, para que não aumentasse o número de filhos. Já os reformistas falam que não. Os métodos anticoncepcionais são ótimos. Só que você precisa ter uma divisão melhor da riqueza e você precisa ter, sobretudo, investimento em educação para que as populações mais pobres saibam usar os métodos anticoncepcionais, escolham usar seus métodos anticoncepcionais, e aí você vai estimular um planejamento familiar espontâneo, ou seja, as famílias vão decidir como fazer o seu planejamento se elas tiverem acesso à educação. Então, as propostas dessas duas teorias também são opostas. E por fim, gente, os ecomalthusianos são um fenômeno recente. Eles começam a surgir a partir dos anos 1990, mas sobretudo na primeira década do século XXI esse pensamento cresce. Eles são quase com um efeito colateral do movimento ambiental, que é muito maior do que isso, tá? O movimento ambiental é muito maior do que os ecomalthusianos. Os ecomalthusianos são quase com um efeito colateral, né? Um apêndice não tão agradável, talvez. Né? O que os ecomalthusianos falam? Olha, a população mundial é muito grande,
A gente tem um problema de crescimento da população muito grande e os recursos naturais estão esgotando. Então vai chegar um momento em que a população vai ser maior do que os recursos naturais. Isso é bem malthusiano. Então, na verdade, os ecomalthusianos resgatam mais conteúdo das ideias de Malthus que os próprios neomalthusianos. Né? Lembra que neo-malthusiano, neo é novo. Mas, na verdade, são os ecomalthusianos que vão resgatar a maior parte dessa teoria. E existe uma crítica feita aos ecomalthusianos, sobretudo pelos reformistas, né? Que os reformistas continuam produzindo, continuam aí. E o que os reformistas falam? Calma aí, colega. Existe um problema, sim. Os recursos estão esgotando? Sim. Só que os recursos naturais não esgotam só porque tem muita gente. Mais importante ou mais problemático do que ter muita gente é o fato de ter algumas pessoas que consomem muito. Então, os reformistas apontam, olha, existem populações, existem países que consomem muitos recursos e outros nem tanto. E alguns dos países que mais consomem recursos não tem uma população tão grande. Então, os reformistas falam, na verdade, que poucas pessoas consomem muitos recursos. E esse sim seria o problema ambiental. Então, a solução para isso não seria uso em massa de métodos anticoncepcionais, e sim você repartilhar a riqueza e você ter acesso, sobretudo, à educação e repensar a maneira de consumo, né? Repensar o uso de alguns materiais, substituir algumas escolhas energéticas por outras, enfim, toda essa é a crítica. E a gente precisa estar atento para uma coisa, sempre quando a gente fala de teoria demográfica, que quando a gente fala em uso de métodos anticoncepcionais em massa, gente, os métodos anticoncepcionais são ótimos, ainda bem que eles existem e todos devem ter acesso a eles e escolher o que vai ser utilizado. Mas quando a gente fala em massa, muitas vezes a gente está falando em distribuição sem explicação, o que gera uma série de problemas, porque todas as experiências, não todas, mas a maior parte das experiências que a gente teve no Brasil com distribuição de métodos anticoncepcionais em massa não foi bem sucedida. Né? E quando eu digo em massa, não digo no posto de saúde tem pílula anticoncepcional. Mas isso não é distribuição de massa, isso é distribuição indicada. Você vai no posto, você se cadastra e aí você pode usar ou não. Isso é informado a vocês. Muitas vezes o uso de métodos anticoncepcionais em massa ele é meio que obrigatório e muitas vezes métodos anticoncepcionais permanentes, sobretudo laqueadura de mulheres. Então a gente tem que relativizar isso daí. Mas eu acho que deu para tirar boa parte das dúvidas. Tá ok? Lembrando sempre, tem dúvida? Põe agora mesmo no comentário aí do vídeo. Não perca tempo, não espere outro dia. Já pergunta que eu respondo assim que puder. Tá bom? Espero ter ajudado um pouco nesses dois conteúdos. Um grande abraço para vocês. E nesse último slide, eu só adicionei aí umas imagens que resumem as teorias demográficas para ser mais uma opção aí para vocês estudarem. Sobretudo essa segunda imagem de baixo, né? É bem interessante, porque ela põe o contexto histórico, o período em que essa ideia foi pensada, qual é a ideia central e qual a proposta que vem dessa ideia. Tá bom, gente? Espero que essa revisão tenha ajudado vocês. Vamos testar esse modelo também de aulas com vídeo, não apenas com áudio, porque talvez facilite a compreensão. E vamos ficar em casa, tá bom? Um grande abraço. Não deixem de se cuidar, de se prevenir, nem de tirar as dúvidas com a gente aqui nos grupos de WhatsApp ou perguntando aqui mesmo no vídeo, tá bom?